E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos obter o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em determinado ponto do espaço. Para fazer isso, nós vamos recorrer aos resultados do vídeo anterior. Nele nós vimos que o potencial eletrostático, devido ao dipolo elétrico em certo ponto do espaço, é dado por essa expressão. R é a distância do ponto ao dipolo, e o vetor R, por ser um vetor de posição do ponto P no espaço, possui componentes x, y e z. O vetor P é o vetor momento de dipolo elétrico, dado por essa expressão, e definido como um vetor que liga a carga negativa à carga positiva. Portanto, ele possui, neste caso, a mesma direção e sentido do eixo z. De acordo com a figura, as componentes do vetor P são 0 na direção x, 0 na direção y e simplesmente P na direção z. Para obtermos o campo elétrico, nós vamos recorrer a essa expressão, substituindo nela o potencial eletrostático, obtemos o negativo do gradiente D. No denominador, eu tenho 4π ε0 r ao cubo. O numerador possui um produto escalar. Como nós conhecemos as componentes dos dois vetores, basta aplicar a definição do produto escalar. Então nós vamos obter aqui no numerador o resultado x vezes 0, que é 0, mais y vezes 0, que é 0, mais z vezes p, ou seja, z vezes p. Como nós sabemos, o gradiente é uma espécie de derivada tridimensional. Os termos que são constantes, portanto, eu posso retirar do parênteses. Então, P e 4π ε0 são constantes, permanecendo apenas a seguinte função escalar, z sobre r ao cubo. Então, agora nós vamos aplicar o gradiente a essa função escalar. E nós vamos aplicar da seguinte forma, copiando o termo constante, menos P sobre 4π ε0. Aqui eu vou aplicar a regra do produto, já que o gradiente é uma derivada. Então, eu vou manter a primeira função e vou multiplicar pelo gradiente aplicado a 1 sobre r ao cubo. Como nós sabemos, e vimos em vídeos anteriores, o gradiente aplicado a 1 sobre r ao cubo vai ser a derivada em relação a r da função escalar, que é 1 sobre r ao cubo, na direção do versor r. Lembre-se dessa expressão do gradiente que nós vimos em vídeos anteriores. Aí, mais. Agora, 1 sobre r ao cubo permanece constante e eu multiplico pelo gradiente aplicado à função z. O gradiente aplicado à função z é a derivada em relação a z da função z na direção z versor. Bom, resolvendo essas derivadas, nós vamos obter que o vetor E é menos P sobre 4π ε0, que multiplica. Essa derivada é muito simples, a derivada em relação a z de z dá 1. Então aqui eu tenho z versor sobre r ao cubo. Z versor sobre r ao cubo. Aqui eu vou tomar a derivada em relação a rzinho de r elevado a menos 3. Só jogar o r a terceira para cima. Então a derivada em relação a rzinho de r elevado a menos 3, regra do expoente, menos 3 que cai, vezes r elevado a menos 4. Vou subtrair 1 no expoente. Então aqui eu vou ficar com um sinalzinho de menos. O menos 3 caiu, então menos 3z aqui. Muito bem. Sobre r a quarta. O r a menos 4 que está no numerador eu jogo para baixo. Tudo isso na direção
do versor R. Essa é a expressão para o vetor campo elétrico devido ao dipolo elétrico. Vamos melhorar essa expressão um pouquinho mais. Se eu passar o P multiplicando nessa distributiva, aqui vai ficar o P na direção Z versor. P na direção Z versor é justamente o vetor P, pois ele está na direção do versor Z. Então vamos colocar aqui simplesmente o vetor P agora. Lembre-se que o vetor P é P na direção do versor Z, ou na direção do versor K, se você preferir. E aqui aparece 3PZ. Observe a expressão. Note que P vezes Z, nós já obtivemos antes. P vezes Z vem desse produto escalar. Então eu posso trocar o produto PZ por isto. Então, retomando aqui a expressão, então P vezes Z, eu vou substituir por P vetor escalar R vetor. Então, 3 que multiplica o vetor P escalar com o vetor R. Muito bem. Vamos deixar os denominadores iguais, ou seja, R ao cubo nos dois. Nós sabemos que o vetor R é igual ao seu valor, o seu módulo, na direção do versor R. Então, observe a figura. Aqui nós temos o R e o versor R. Então, substituindo entre colchetes, nós vamos obter, enfim, uma expressão para o vetor campo elétrico. Então, menos 1 sobre 4πε0, que multiplica o vetor P sobre R ao cubo, menos. Substituindo o vetor R por R versor, então o R de cima cancela com R à quarta. Eu vou obter o R ao cubo desejado. Como eu cancelei, vai ficar 3P vetor escalar com R versor. Então, 3P vetor escalar R versor, e este resultado na direção do versor R. Essa é a expressão para o campo elétrico devido ao dipolo elétrico. A partir dela, nós podemos obter alguns casos particulares que são importantes. O primeiro deles se refere a um ponto no plano XY. Se o ponto estiver no plano XY, ele terá coordenadas x, y e 0, pois ele está no plano XY. Então, neste caso, como é que fica a expressão acima? Lembre-se que P escalar com R, o produto escalar desses dois vetores, nos dá PZ. Então, se aqui aparece PZ, mais Z é 0, este termo desaparece, certo? Portanto, eu vou ficar apenas com este aqui. Então, neste caso, o vetor campo elétrico em um ponto do plano XY fica dado por menos P sobre 4πε0 R elevado ao cubo. Observe a expressão. Note que para qualquer ponto do plano XY, o vetor campo elétrico vai estar sempre na vertical e para baixo, em oposição ao vetor momento de dipolo elétrico. Muito bem. Um segundo ponto de análise que é importante é quando o nosso ponto está sobre o eixo Z. Se o ponto está sobre o eixo Z, ele possui coordenadas 0, 0 e Z. Então, neste caso, o versor R, agora eu posso admitir que o versor R é o versor Z.
Porque se o ponto está sobre o eixo Z, esse versor R ele acaba coincidindo com o versor Z ou o versor K. Então, eu posso escrever que o versor Z é o versor R agora. E eu posso escrever também que o vetor P, ele é P na direção Z versor. Ele já estava na direção Z versor. Então, vamos ver como isso acaba repercutindo na expressão acima. Observe o seguinte. P vetor escalar com R versor se transforma em P vetor escalar com o versor Z. Então, se eu fizer produto escalar do vetor P com o versor R, ou seja, com o versor Z, eu vou obter o módulo de P vetor, que é P, vezes o módulo de Z versor, que é 1, vezes o cosseno de 0 grau. Então, simplesmente P. Observe bem a expressão. Muito bem. A partir daí, nós podemos escrever o seguinte. Se esse produto escalar é esse produto escalar, que é P, então aqui em cima eu vou ter o P na direção R versor. Então eu vou ter 3P R versor, ou seja, eu vou ter 3P Z versor. 3P Z versor é 3 vezes o vetor P. Portanto, eu posso substituir aquele termo por... Então, vamos lá. Eu vou ficar com... Vamos puxar uma setinha daqui. Então, o numerador vai ficar 3 vezes o vetor P sobre R ao cubo. Então, observe agora. Nós vamos direto. Aqui eu tenho P sobre R ao cubo menos 3P sobre R ao cubo. Então, isso nos dá menos 2P sobre R ao cubo. Menos 2P sobre R ao cubo com esse menos 1 sobre 4π epsilon zero. Então, vai ficar positivo. Então, o vetor E, escrevendo agora, ele vai ficar... Como eu vou ter 2P sobre R ao cubo e 1 sobre 4π epsilon zero, eu vou simplificar o 2 com o 4, vai ficar meio. Então, eu vou obter P vetor dividido por 2π epsilon zero R ao cubo. Portanto, se o ponto estiver sobre o eixo Z, essa é a expressão para o campo elétrico. Note que neste caso, o vetor campo elétrico vai ter sempre a mesma direção e sentido do vetor momento de dipolo elétrico. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.